Salve, salve galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre 3 fatos relevantes que foram divulgados aí pelo fundo HCTR, né, como a gente pode ver aqui no site do Funds Explorer, e quero trocar uma ideia com vocês sobre o impacto desses fatos relevantes, né, sobretudo a reavaliação aí do fundo Serra Verde e também as medidas que serão tomadas pela administração quanto às inadimplências que nós tivemos aí no último mês, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses fatos relevantes e vou trazer para vocês também a minha expectativa de rendimento para esse fundo que vai ser divulgado na segunda-feira, tá? Hoje é dia 5, né, sexta-feira. O mercado aí vem bastante apreensivo, né, em relação ao HCTR. É uma volatilidade bem alta, a gente pode até ver aqui no gráfico, né? Se a gente pegar do último mês, a cota chegou aí a R$ 43,96, né? E subiu um pouquinho aí para 50, agora caiu para 47. Então vejo que tem uma volatilidade bem grande aí nos últimos 10 dias. E muito por conta aí dessa incógnita, né? A gente fica um pouco vendido, a gente não sabe exatamente qual é o rombo, né? Vamos dizer assim, que o HCTR vai ter que lidar em relação aos seus devedores. A gente tem uma ideia, é claro, né? Já trouxe até para vocês aqui um pouquinho a planilha, analisando o peso no valor patrimonial do fundo em relação aos CRIs problemáticos, né? Mas enfim, eu vou trazer aqui para vocês a minha expectativa de rendimento pro mês de abril, tá? É claro que isso aqui não é nenhum tipo de informação, é apenas o meu palpite, tá? E vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu chego neste valor, beleza? Peço já de antemão que você deixe o seu like. Galera, esse canal aqui é muito pequeno ainda, nós temos aí 3.000 inscritos, tá? Então, muitas vezes, você deixando um like, você faz com que o vídeo tenha 20, 30, até 40% a mais de visualização. Então, ajuda muito a gente aqui a crescer. Então eu peço gentilmente aí esse favorzinho para vocês, para que quem sabe aí no futuro, daqui uns anos, a gente consiga se tornar, né, um canal um pouco mais relevante aqui e atingir o maior público de investidores, beleza? Bom, então primeiro a gente vai seguir aqui a ordem cronológica dos fatos relevantes, tá? O primeiro divulgado foi aqui no dia 2 de maio e o HCTR, ele destacou o seguinte, que houve uma alteração da gestão do fundo Serra Verde, tá, pessoal? Esse fundo aqui é um fundo que dedica os seus investimentos exclusivamente ao Gramado Parques. Então, vocês já devem imaginar aqui qual que é a grande problemática dessa situação, tá? E lembra vocês também que o HCTR tem uma posição até que relevante neste fundo aqui, tá? Cerca de 7% do PL do HCTR está alocado no Serra Verde. Então, ele basicamente divulgou que houve essa alteração, né? Saiu aqui a empresa R Capital e entrou a Catalunha Gestão de Recursos, tá? Isso foi no dia 2 de maio. O fundo Serra Verde, tá, divulgou um fato relevante no dia 3 de maio, veja só, um dia depois do fato relevante, trocando, né, a gestão. Então veja só, após a alteração aqui da gestão, foi realizada uma auditoria, né, uma análise aí das demonstrações financeiras, patrimoniais do fundo Serra Verde e chegou-se aí numa variação negativa de 98,65% no valor patrimonial do fundo. Gente, isso daqui é absolutamente surreal. É como se o valor patrimonial desse fundo aqui estivesse avaliado, por exemplo, em R$100 e do dia para a noite, né, após essa auditoria aqui, essa revisão, ele passou a valer R$1,35, tá? De R$100 para R$1,35. Então, este fato relevante aqui realmente foi impressionante, infelizmente, né, pro lado negativo, e, por consequência, acabou impactando fundos que tinham o Serra Verde em carteira, e um deles é o HCTR, tá? Então, após essa divulgação do dia 3 de maio do SRVD, o HCTR também divulgou um fato relevante, informando qual seria o impacto, né, dessa variação negativa de 98% no portfólio do HCTR, tá? E no caso aqui do HCTR foi de 2,42%. Então veja que o impacto, apesar de ter sido quase que integral, né, quase que 100% no SRVD, o HCTR, por deter aí pouco menos de 7%, acabou sofrendo bem menos, tá? Bom, antes da gente ir para a planilha, para a gente verificar, né, qual o real impacto aí dessa reavaliação do patrimônio do Serra Verde no HCTR e também eu expor para vocês qual a minha expectativa de rendimento para esse mês de abril, nós tivemos aí um terceiro fato relevante que foi divulgado hoje, tá? Hoje, dia 5 de maio, como vocês podem ver aqui. Então, olha só,
Eu não vou ler tudo que eu marquei aqui para vocês, galera, senão vai ficar muito longo, tá? Então, é fundamental que você baixe esse fato relevante e leia tudo para você entender. Eu vou trazer só um resumo do resumo aqui, tá? Então, basicamente, esse fato relevante aqui vai tratar das inadimplências dos CRIs da Forte Securitizadora, tá? Da ForteSec. Veja que aqui embaixo ele destaca quais são esses CRIs. A gente já sabe, né, de cabeça, o GVI, GPK, Gramado, Aquaprime. Então, todos esses CRIs aqui estão inadimplentes. E, devido a essa inadimplência, foi realizada aí uma assembleia geral dos titulares desses CRIs. E aí, né, por meio dessa assembleia, foram deliberadas diversas situações que a ForteSec Securitizadora vai realizar, né, para tentar reaver esses valores. Então eu fiz alguns destaques aqui, né, por exemplo, número 1, a exigência da recompra total dos créditos imobiliários, a exigência da recompra total dos créditos imobiliários, tá? Aí a gente tem também o ajuizamento de ação de execução de título executivo extrajudicial em face da cedente. Então veja que o fundo aqui vai entrar sim com uma ação judicial visando a execução aqui destes débitos, tá? A exclusão das garantias, a defesa da securitizadora, e este item I aqui me chamou bastante atenção, né? Caso seja identificada qualquer conduta criminosa por parte de qualquer dos sócios e membros da administração da cedente, ou pela fiadora, ou por qualquer membro de seu grupo econômico, o pedido de instauração de inquérito policial, bem como da representação junto ao Ministério Público competente ou do ajuizamento de queixa-crime, tá? Então, olha só, né, galera? A que ponto chegou aqui essas operações, né? Execução, possível queixa-crime em caso de conduta criminosa que vai ser investigada, que vai ser estudada aqui pela gestão. Foi contratado também o escritório de advocacia, que ele diz o Sérgio Bermudes, na qualidade de assessor legal que irá representar a emissora na qualidade de administradora do patrimônio separado, nos atos indicados no 1 e 2, que foi o que a gente viu aqui em cima, e diversas outras medidas aqui visando proteger o cotista, tá? Então isso daqui, claro, é algo muito positivo, mostra que a gestão, na verdade a securitizadora aqui no caso, né, está agindo, está tentando reaver aqui esses créditos que não estão sendo honrados aí pelos devedores que a gente viu aqui em cima, tá? Então, é claro, eu trouxe aqui só um resumo do resumo para vocês, porque o que interessa mesmo aqui é a gente verificar o impacto disso tudo no portfólio do HCTR e também, por consequência, a minha expectativa de rendimento para o mês de abril, beleza? Bom, antes da gente analisar o impacto no patrimônio do fundo devido aí a essa reavaliação, né, do Serra Verde e também desses CRIs problemáticos que eu já trouxe no último vídeo, né, só para atualizar vocês, vamos dar uma olhadinha aqui no DRE, tá, do mês de março, como vocês podem ver aqui, do HCTR, para a gente ter uma ideia aproximada de qual deve ser o rendimento que ele vai distribuir agora no mês de abril, tá? Lembrando que é apenas uma aposta, tá, pessoal? Não há nenhuma garantia de que isso vai ser pago, existem N variáveis aí, o fundo pode fazer uma reserva de lucro, o fundo pode utilizar a sua reserva de lucro para aumentar o rendimento pago e alegrar os cotistas, quem sabe valorizar a sua cota, pode ter outras inadimplências que ainda não foram divulgadas pelo fundo, enfim, tem muitas variáveis, né? Acertar isso daqui é muito difícil, a minha ideia aqui vai ser apenas trazer alguns fatos históricos aí recentes que nós tivemos no HCTR e com base nisso, né, estimar aí uma possível distribuição futura, beleza? Então, pessoal, vamos tentar entender aqui o que aconteceu com os rendimentos do mês de março para que a gente possa fazer uma espécie de projeção aqui para abril, tá? Mais uma vez, vou dizer a vocês, isso aqui é apenas uma projeção, existem muitas variáveis envolvidas e seria absolutamente leviano da minha parte dizer quanto que o fundo vai pagar, tá? Isso aqui não deve acontecer, é apenas uma expectativa minha, tá? Expectativa minha e eu posso estar errado. Dito isso, vamos lá. No mês de março, pessoal, houve a divulgação, acho que dia 28, né? 28 ou 29 de março, 29 de março, houve a divulgação deste fato relevante, indicando quais eram as operações que estavam inadimplentes até aquele momento, né, até o dia 29 de março. E foram todas aquelas que a gente conhece, né, o circuito de compras, o GPK, a One Holding, Búzios Beach, enfim, todas aquelas operações que culminaram aí, né, na queda acentuada da cota aqui do HCTR, tá? E aí, pessoal, lembra vocês que após a divulgação deste fato relevante aqui do dia 29, que a gente acabou de ver,
não houve a divulgação de nenhum outro fato relevante que faça referência, tá? Houve aqui o outro aqui, mas é sobre o Serra Verde, que faça referência a estas operações, tá? Informando que houve aí o pagamento, houve a amortização das dívidas, etc. Diferentemente do que aconteceu lá em fevereiro. Não sei se vocês se lembram, mas lá no início de fevereiro houve a divulgação de um fato relevante informando o atraso no pagamento do circuito de compras, lembra? Que houve um atraso aí, era para ser quitado no dia 28, salvo engano. E aí no início do mês, né, em 7 de março, ocorreu o pagamento atualizado das obrigações do CRI. Ou seja, pelo que a gente pode entender, quando o fundo divulga um fato relevante informando a inadimplência, e se por um acaso ocorre o pagamento posterior aí em atraso, ele vai divulgar sim outro fato relevante, tá? Foi isso que ele fez com o circuito de compras no mês de fevereiro. Mas isso não aconteceu até agora, né? Esses últimos 3 fatos relevantes foram justamente os 3 que eu já trouxe aqui para vocês. Isso dá a entender o quê? Que todas aquelas operações permanecem, tá? Permanecem inadimplentes. E o que isso significa? Significa, pessoal, que o rendimento que será distribuído no mês de abril tem uma tendência de ser bem próximo do que aconteceu no mês de março. E isso vai depender, basicamente, se a gestão vai utilizar a sua reserva de lucro, né, que no mês de março, por exemplo, foi de 3 milhões. Então, se o fundo não for utilizar a reserva que ele possui hoje de lucro, tá, a tendência é que ele distribua algo muito próximo disso aqui, tá? Porque essa receita aqui já está computando a inadimplência que a gente viu anteriormente de todos aqueles CRIs, tá? De todos aqueles CRIs. Então, pessoal, eu acredito que o rendimento do mês de abril, se não houver reserva de lucros aí utilizada, deva ser algo em torno de 50 ou 55 centavos, talvez até 60 centavos, dependendo aí da receita de atualização monetária que vai ocorrer, né? A gente sabe que houve um pequeno aumento aí do IPCA, então pode ser sim que a receita aqui de correção monetária fique um pouquinho maior. Mas eu apostaria algo entre 50 e 60 centavos. Agora, se o fundo optar por utilizar a sua reserva de lucro, que honestamente eu não acho que seja interessante, porque se por um lado alegra o investidor, né, alegra o mercado vai acabar precificando mais alto esse fundo aqui após o anúncio do rendimento, né, do possível rendimento. Por outro lado, nos meses que ainda virão aí até o final do ano, eu vejo muita turbulência aqui nesse fundo. Então eu, como cotista, gostaria que fosse realizada, inclusive, mais uma reserva, tá? Fosse aí aumentada a reserva de lucro para poder lidar aí com os rendimentos que devem vir, né, com as possíveis inadimplências, execuções judiciais que a gente já viu e tal, nos próximos meses, tá? No segundo semestre aí de 2023. Então, assim, considerando que a cota está avaliada em R$ 47, R$ 48, então o yield dele no mês certamente vai ficar aí acima de 1%, tá? Eu acho muito difícil que o rendimento venha abaixo de 50 centavos, justamente por conta das reservas que ele fez nos últimos 3 meses, tá? Então, basicamente, vai depender do quão a gestão aí está otimista para o segundo semestre e o quanto que ela quer aí mostrar para o mercado uma resiliência, né? Então, se ela quiser aí mostrar para o mercado que ela pode sim se recuperar, ela vai acabar utilizando a sua reserva aí, pode até vir um rendimento surpreendente, né, de 80, 90, até R$ 1, se ela zerar a sua reserva, o que eu acho que seria irresponsabilidade por parte da gestão, tá? Bom, e para finalizar o vídeo, a gente tem aqui a planilha, onde tem o patrimônio líquido, né, o preço a mercado, aqui a gente tem a relação de todos os CRIs, vamos dizer assim, problemáticos do HCTR, que ficaram inadimplentes, etc. Lembro a vocês que o circuito de compras não está inadimplente, tá? Não houve nenhum fato relevante em relação a ele, então é apenas para mostrar aqui as operações problemáticas mesmo, que vira e mexe apresenta problema, tá? A gente está falando de aproximadamente 30%, o que corresponde a 822 milhões do patrimônio líquido do fundo. Lembrando que eu não estou considerando aqui as amortizações que já foram realizadas, tá? Eu estou considerando o peso total de cada uma dessas operações frente ao seu patrimônio líquido. Aqui embaixo a gente tem aqui o XBXO, que é um fundo que investe no circuito de compra, vocês sabem disso, e o Serra Verde, veja que o peso dele é de 6,93%, tá? 181 milhões de reais. Mas como vocês viram, pessoal, lá no comecinho do vídeo, né, houve uma redução aqui do patrimônio líquido justamente por conta da reavaliação do PL do Serra Verde. Então, houve uma redução aí de 63 milhões no PL do fundo. Então, o PL do fundo hoje, do HCTR, ele está na casa dos 2,5 bi. Tá? E não mais 2,6 bi, como a gente havia visto anteriormente. Então, vou até atualizar aqui já, né? Para que vocês vejam o impacto disso aqui em relação às operações e também, sobretudo, em relação ao PVP.
Então veja que ele está sendo negociado hoje a um PVP de 0,41, e quando a gente calcula o patrimônio líquido, entre aspas, descontado, né, que basicamente eu pego aqui o patrimônio do fundo e abato o valor total dessas operações problemáticas, como se essas operações fossem simplesmente virar pó, tá, o que não vai acontecer, estou apenas supondo um cenário catastrófico aqui, tá? Ainda assim, nós teríamos um PVP ajustado de 0,60, ou seja, um desconto em relação ao seu valor patrimonial de 40%, tá, pessoal? Então, assim, pessoal, eu não estou aqui para recomendar compra, para recomendar venda, eu nem tenho essa capacidade, por sinal, nessa permissão para poder fazer isso. A minha ideia com esse vídeo foi só mostrar para vocês aqui esses fatos relevantes, a minha expectativa de distribuição para o mês de abril e também aqui o desconto em relação ao valor patrimonial, vamos dizer, ajustado, desconsiderando essas operações problemáticas, tá? Então, claro, cabe a você, investidor, analisar, verificar, sobretudo, se os seus objetivos de curto, médio e longo prazo estão de acordo, né, com o perfil desse fundo aqui, um fundo arriscado. Não é um fundo para quem não tem estômago, tá? Não é um fundo para quem quer estabilidade de rendimento, para quem quer uma certa segurança. Não é e nunca foi, tá, pessoal? Mesmo quando ele pagava altos rendimentos aí, esse nunca foi o objetivo do fundo, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Esse fundo aqui tem o seu público, tem a sua destinação para os investidores mais arrojados, ou então para você que também é conservador, mas quer ter ali uma pequena porcentagem em fundos high yield, né? Mas é importante sempre ter esse balanceamento na carteira para que você não venha a registrar algum tipo de prejuízo muito absurdo, né? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse conteúdo aqui agregou conhecimento a vocês, considere se inscrever aqui no canal e ajuda a gente a crescer aí, beleza? Valeu, gente. Abraço.